Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Essência Mulher Mais. E hoje o nosso episódio está especialíssimo. Eu vou receber uma pessoa que, graças a ele, eu estou aqui compartilhando com vocês esse momento. Eu estou aqui com esse podcast, realizando um projeto meu, porque ele é meu parceiraço, ele me apoia em tudo. E é claro que ele tinha que participar do nosso episódio, o terceiro episódio, e eu aproveito para pedir que, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações, para que quando a gente postar o episódio, você seja avisado. E o meu convidado especialíssimo é o Dr. José Carlos Formiga, cardiologista, vulgo meu marido, meu amor, tudo bem? Tudo bem, Rosinha, tudo bem, tudo bem. Eu que tenho que te agradecer por estar aqui, né? Na verdade, nós estamos construindo isso junto, né? Sim. Então, é um momento, assim, pleno de alegria, satisfação, muito legal estar aqui. A gente pensou aqui em cada cantinho, cada detalhe aqui desse cantinho, construímos juntos, desde a cortina, a TV, e estou muito feliz que a gente possa estar aqui, meu amor, conversando sobre assuntos tão sérios. Hoje até o Willi está participando, porque todo mundo sabe que ele é meu xodó. Aproveitei que ele tomou um banho, que está todo cheiroso e bonito, para ele participar desse episódio. Então, meus queridos, minhas queridas, principalmente você, mulher, que nosso podcast ele é voltado muito a essa comunicação para o universo feminino. Então, dando continuidade ao bate-papo sobre saúde que a gente recebeu no último episódio do Dr. Luiz Ayrton, que nós falamos sobre temas importantíssimos ligados à saúde feminina. Hoje, o José Carlos Formiga, meu marido, vai falar sobre a saúde cardiovascular da mulher e muitos temas que são importantes que a gente tenha esse conhecimento. E a gente vai começar aqui, amor, perguntando sobre se essas doenças do coração ela continuam sendo a principal causa da morte entre mulheres, porque muitas mulheres elas pensam que isso é um problema de homens. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, antes de tudo, falar que eu trago para esse podcast um conteúdo que vem da minha experiência como profissional. São 33 anos de formação médica, dos quais 28 anos de prática em cardiologia. Portanto, muita experiência relacionada à saúde da mulher, que são as que mais procuram meu consultório, são as mulheres. E também tudo isso baseado em fundamentação científica concreta, nas diretrizes de cardiologia, das sociedades brasileiras de cardiologia, de ginecologia, que trabalham em conjunto na melhora, na prevenção, no diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares na mulher. E por que isso é importante? Isso é importante porque a principal causa da morte da mulher são as doenças cardiovasculares. 1 a cada 3 mulheres vão morrer de infarto ou de derrame. E, por incrível que pareça, esse é um dado assustador, mas que as mulheres elas não têm totalmente a noção desses altos índices. Nos Estados Unidos, apenas 50% das mulheres sabem que elas vão ter um problema cardíaco no futuro. A maioria não sabe, elas não têm ideia. Elas acham que isso é um problema exclusivo dos homens. Acham que quem tem infarto são os homens, quem tem insuficiência cardíaca são os homens, quem tem AVC são os homens, né? A mulher, ela até por conta do contexto geral da saúde feminina, das campanhas de prevenção, ela tem uma preocupação muito grande, e deve ter mesmo, porque as campanhas são boas, com câncer ginecológico, com Isso. câncer de mama, não é isso? Sim, eu ia até dizer isso. São bons, são efetivos, mas você vê poucas campanhas de prevenção para doença cardiovascular. Inclusive, eu acho que a mulher pensa que morre mais de câncer do que de Exatamente, e as doenças do coração. cardiovasculares, o infarto e o derrame matam 8 vezes mais do que câncer de mama, por exemplo. Olha só. Né? Mas a prevenção ela é muito forte para câncer de mama e tem que ser forte Sim. mesmo, mas eu acho que falta um pouco de uma abordagem maior da prevenção das doenças cardiovasculares, isso relacionado a políticas públicas de saúde também, que tem que entrar nesse contexto de uma maneira mais incisiva. Você vê muito as pessoas falando de Outubro Rosa,
mas você vê poucas pessoas falando de Setembro Vermelho, por Verdade. exemplo, não é isso? É. Eu acho que até o movimento em si do outubro veio mais forte, né? Eu acho que falta uma organização, né? Não sei de onde deve partir, mas é necessário sim essa movimentação maior em relação ao Setembro Vermelho. E aproveitando, Zé Carlos, você falou um pouco aí sobre a sua prática e o tempo que você atende, enfim, exerce a sua profissão com tanto amor, que eu sou tão fã, que eu amo tanto. Eu queria, e eu sempre faço isso, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória antes da gente continuar o bate-papo aqui. Eu acho que muitas pessoas perguntam como é que o Zé Carlos veio de São Paulo para o Piauí. E falar um pouco de hoje, como você ama estar atendendo no interior, por exemplo. Então, você é o cara do interior, eu brinco Hum. muito. Você atende em José de Freitas, em Pedro II, em Campo Maior, em Piripiri. Enfim, essa vida corrida entre Teresina e o interior. Então, eu queria que você falasse um pouco, meu amor, para as pessoas. Eu sou paulista da cidade de São Caetano do Sul, sou filho de paraibanos. Meus pais foram da Paraíba na década de 50 para São Caetano do Sul, trabalhar como operários naquela época que estava se desenvolvendo bastante. Lá eles tiveram 3 filhos, eu, o Eduardo e o Edgar. E eu nasci no final da década de 60 e segui estudando em São Caetano. Fiz faculdade de medicina em Mogi das Cruzes, depois fiz clínica geral no Hospital Santa Marcelina, cardiologia e eco na Escola Paulista de Medicina. 5 anos e meio de formação, 6 anos de formação na faculdade, mais 5 anos e meio, quase 6, de especializações em clínica médica, cardiologia e ecocardiografia. Sempre tive no meu DNA incorporado o Nordeste, sempre gostei por ser filho de paraibanos, costumes paraibanos, gosto do calor, dos hábitos nordestinos, do povo nordestino, e me surgiu a oportunidade, numa visita aqui para conhecer Teresina, vim conhecer uns primos, e tive a oportunidade de, através desses meus primos, conhecer aqui o Dr. Álvaro Regino, o Dr. Flávio Melo, que naquela época me convidaram para vir para cá, porque eles tinham um projeto de construção do HTI e tudo mais, e eu prontamente aceitei, Sim. aceitei esse convite. E vim para cá, foi um encontro realmente inusitado, mas assim veio a calhar com tudo aquilo que eu sonhava, aquilo que eu queria para mim. Foram anos realmente muito, muito, muito difíceis, você sabe disso, sabe da minha história, sabe que foram difíceis. Graças a Deus te conheci, com você constituí família, somos felizes e tenho uma vida de trabalho, de muito trabalho aqui em Teresina. Foi me aparecendo a oportunidade de ir fazer uma migração também para o interior. Uma oportunidade financeira interessante, né? Financeira interessante, e essa história já está durando aí 17, 18 anos. Sim. Hoje eu trabalho em Piripiri, em Campo Maior, em Pedro II e José de Freitas, né? E Teresina. Gosto do interior, adoro o povo do interior, adoro viajar, e sou muito feliz dessa Eu digo maneira. muito, o Zé Carlos gosta mais do Nordeste do que eu. Não é, amor? Você realmente realiza, enfim, na sua prática da medicina com muita dedicação, né? Eu gosto muito. E aí o Zé Carlos sempre está compartilhando nas redes sociais os dias que ele está lá e os momentos, e depois a gente fala mais sobre projetos futuros, né, amor? E, Zé Carlos, eu sou uma prova viva, você tem acompanhado desse momento que eu tenho vivido de climatério, menopausa. Eu quero muito trazer isso aqui. Eu falei para o Zé Carlos que eu queria conversar sobre isso. Eu comecei ali por volta dos 48, com os fogachos ali, tendo alterações assim que eu não entendia muito bem, porque de fato eu vejo que tem alguns médicos profissionais que não têm essa preocupação de esclarecer aquele momento que você vai passar. E eu fui passando depois que eu senti que eu fui atrás de entender, né? Então, eu estou há 1 ano oficialmente na menopausa, fiz 50 anos agora, e eu queria que você falasse um pouco o que é que muda, né, no coração da mulher após a menopausa. E por que o risco de infarto cresce tanto depois de 50? Pois é, o que acontece? Eu tenho um professor na faculdade que ele falava o seguinte: se você pegar uma mulher, você colocar essa mulher dentro de um liquidificador gigante, você liquidificar essa mulher inteira,
Depois você peneira essa mulher inteira. O que vai sobrar dessa peneira é estrógeno. Ou seja, a Nossa. mulher ela é composta de hormônios, de estrógeno. E ela vive à custa do estrógeno. O estrógeno regula tudo. Ele é fundamental em todas as funções na vida da mulher. Física, mental, emocional, orgânica, tudo. Todo funcionamento. O que acontece com a mulher é que no período da menopausa, você começa a ter um declínio dos níveis da produção do estrógeno. Uhum. Esse declínio ele pode sofrer várias influências, né? Não existe uma idade certa para que isso aconteça. Você pode ter oscilações da diminuição desses hormônios. Então, cada mulher tem suas particularidades que vão em relação aos sintomas, à data e ao nível do declínio desses hormônios do estrogênio. Sim. Aqui no Brasil, geralmente as mulheres iniciam esse processo dos 45 aos 48 anos, no hemisfério norte um pouco mais tarde, 50, 51 anos. Então tudo está relacionado, os sintomas da menopausa estão relacionados à diminuição dos níveis de estrogênio. E o que acontece é que, à medida que isso acontece, que esses estrogênios diminuem, começam a vir os sintomas, aqueles sintomas que são muito prevalentes em 80% das mulheres, que são as crises de fogachos, os calores, suores noturnos, principalmente, né? Que são aqueles que diminuem muito a qualidade de vida da mulher. Além disso, você pode ter outros sintomas São relacionados muitos. à menopausa, a esse período, né? Ressecamento. Tem muitos que assim a gente não imaginava e eu estou descobrindo aí na prática. Pois é. Aí você pode ter alterações de irritabilidade, de ansiedade, de depressão. As mulheres nesse período têm 5 vezes maior chance de entrar em processos depressivos. Então a saúde mental ela pode ficar comprometida também em relação a isso. Você pode ter, além desses sintomas inerentes da mulher, que diminui qualidade de vida, diminuição da qualidade de sono, diminuição do rendimento profissional, às vezes, justamente por conta dessa qualidade de vida comprometida. Além disso, você pode ter alterações relacionadas ao aparelho cardiovascular, que é aí que a gente vai chegar, que são importantes, que as pessoas elas não relevam muito isso. O estrogênio ele atua como um protetor do sistema cardiovascular na vida da mulher. Dificilmente uma mulher vai ter um infarto ou um AVC até o período da menopausa. É como se ela tivesse protegida. Diminuir o hormônio, ela perde essa proteção e você começa a ter alterações vasculares, alteração no relaxamento das artérias, alterações no interior, no que a gente chama de endotélio vascular, alterações do endotélio vascular. Aquelas mulheres que já eram hipertensas, que tinham uma tendência a diabetes, a colesterol, na menopausa isso pode se acentuar, ou na menopausa ele pode ser desencadeado. Mulheres que nunca foram hipertensas, diabéticas ou com colesterol elevado, podem tornar-se, com esses fatores de risco, pela perda da proteção hormonal ao longo do tempo. Sim. É muito importante que existe uma alteração na distribuição da gordura corporal da mulher. Isso não significa aumento de peso na balança. Na maioria das vezes significa, sim, mas existe uma tendência da concentração da gordura no abdômen e no quadril da mulher. E isso em consequência dessa disposição, dessa alteração do metabolismo da gordura, você tem o aumento da resistência insulínica, que a gente chama, isso leva a uma tendência à pré-diabetes, aí você tem alteração do nível de triglicerídeo, aumento dos níveis do colesterol ruim, que é o LDL, aí vem aparecendo hipertensão. Se a mulher fuma, isso fica muito mais grave. Muito mais grave. Se a mulher tem um nível de ingesta alcoólica acentuada do álcool, também tudo vai corroborando para que todos esses fatores de risco, em conjunto, se não bem controlados, vão desencadear lá na frente, depois dos 60 e 65 anos,
índice absurdo de mortalidade cardiovascular na mulher. E as doenças cardiovasculares nas mulheres, quando elas vêm mais graves do que nos homens. Morte súbita. Não sabia. A sequela do acidente vascular cerebral na mulher é mais grave do que nos homens. Nossa. O infarto tem uma característica diferente dos homens. Aquela dor clássica do infarto no homem, na mulher não acontece. Na mulher se manifesta com uma falta de ar esquisita, um cansaço esquisito, uma tontura, uma dor nas costas. E ela às vezes nem imagina ela que é nem no imagina coração. que possa ser coração. Sim. E por isso que subestima sintomas, não tem ideia de que isso pode acontecer com ela, e aí vem aquela mortalidade elevada. Sim. Então, por isso que existe um momento, esse momento da menopausa, né? Onde você está tendo essa oscilação de hormônios, Sim. onde tudo pode ser desencadeado. E as mulheres, elas precisam, nesse momento, de avaliação cardiológica específica, porque o cardiologista é quem vai determinar, que vai classificar, que vai tratar, que vai orientar, que vai dar o prognóstico, porque existem nuances, existem muitas particularidades das doenças cardiovasculares específicas na mulher. Você não pode tratar a mulher igual ao homem quando se fala em doença cardiovascular. Desde o momento que ela entra no consultório até o momento que ela sai, a abordagem é uma abordagem mais específica e um pouquinho diferente. A gente conversava, amor, sobre a questão, né, da menopausa, da gente não poder realmente romantizar esse momento. Mas também vamos trazer aí notícias boas, que a gente falou tanta coisa que a mulher passa e é difícil mesmo, é um momento delicadíssimo. Mas a gente falava dessa necessidade da mulher ter um suporte multidisciplinar de profissionais. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, de fato, a gente tem o hábito, né, de consultar ali a nossa ginecologista, por exemplo, anualmente, semestralmente, mas nós não temos esse hábito de consultar um cardiologista, por exemplo. A gente falava até sobre isso, que só quando a gente adoece do coração que a gente se preocupa com isso. Mas a mulher, a partir de 45, você vai dizer aí, ela tem que ter essa consulta regular, fora os outros profissionais que você mencionou. Eu hoje tenho um acompanhamento da minha ginecologista, eu tenho um acompanhamento do meu cardiologista, eu tenho um acompanhamento da médica que analisa minha asma, eu tenho um acompanhamento do psiquiatra, da minha psicóloga. Então, realmente, a mulher tem que estar mais atenta e tem que ter esse olhar mais multidisciplinar para o seu corpo, para a sua natureza, não é isso? O que aconteceu com a medicina é que, ao longo do tempo, a necessidade da multidisciplinaridade ela aumentou, porque as patologias, as áreas, elas são muito específicas. Sim. Então, obviamente, que você não quer que o cardiologista faça o papel do ginecologista. Claro. Não tem como. A mulher precisa da prevenção das doenças ginecológicas, assim como até na melhor opção de tratamento das terapias de reposição hormonal, existe muita especificidade, muita documentação científica em cima disso, que vai individualizar qual vai ser o melhor tratamento para você. Obviamente, o cardiologista ele pode fazer isso, mas não tem como comparar a expertise que uma ginecologista experiência tem nesse assunto. Sim. A abordagem do cardiologista é uma abordagem um pouquinho diferente, até um pouquinho mais agressiva do que os clínicos, os ginecologistas, no tratamento e no controle dos fatores de risco, nas metas de hipertensão, nas metas de colesterol, nas metas da diabetes, na redução do peso, no estímulo à atividade física. Sim, né? Até porque eu vejo uma preocupação, por exemplo, da minha ginecologista, quando ela faz ali a minha suplementação, a minha reposição hormonal, de ter essa preocupação também com o coração, não é? Porque os próprios hormônios, eles têm um impacto também na questão cardiológica, não é, amor? Existe uma coisa que chama-se de janela de oportunidade para que a terapia de reposição hormonal ela seja bem empregada. Sim. Geralmente a indicação, aquela indicação que não se discute, são os sintomas que não são relacionados ao coração ainda. Tá certo? Então, os fogachos, as crises de calor, né? Tudo isso que atrapalha a qualidade de vida da mulher, isso aí carece de um tratamento individualizado de reposição hormonal. Sim. Assim como na prevenção de osteoporose e de fraturas ósseas no futuro. São aquelas indicações que elas são indiscutíveis. Sim. Essa janela que a gente diz de oportunidade, ela pode acontecer até 10 anos após o início da menopausa,
Então, se a mulher, por exemplo, a menopausa foi aos 48, até os 58 anos, ela pode iniciar essa terapia de reposição hormonal se houver sintomas para isso. E sempre abaixo de 60 anos. Claro, sempre individualizar o tratamento, a mulher, histórico de trombose venosa, trombose venosa profunda, de algumas outras doenças, de alguns tipos de câncer. Então, por isso que eu digo, tem que ser tudo muito individualizado para saber se há indicação e, se houver indicação, qual é a melhor medicação e qual é a melhor via de administração. Se vai ser oral, se vai ser transdérmica. E Tá? como isso é importante, porque eu tenho passado, eu senti muitos sintomas, de fato. Eu senti fogacho, eu senti a gente tem dias que a gente não quer levantar na cama, a gente sente aquela moleza realmente, sintomas de depressão. Eu senti muito ressecamento nos olhos, ressecamento vaginal, ressecamento em todo lugar, inclusive nas articulações. A gente acorda, tem dia que meu joelho, parece assim que, meu Deus. Então, eu senti muita coisa. E a gente está conversando aqui, amor, porque a gente pode passar por esse momento de uma forma muito mais confortável. E como é importante essa reposição hormonal, né, desde que seja dessa forma, acompanhada por todos esses profissionais que nos tragam aí um momento melhor, porque, como eu disse, não é fácil. E o conhecimento, que é isso que a gente quer trazer aqui no Essência, que talvez se eu tivesse tido essas informações lá 10 anos atrás, eu passaria por esse momento com muito mais conhecimento, muito mais atenta aos sinais do meu corpo, porque como a gente às vezes não tem ideia, né? Quando você vê profissionais especialistas em menopausa falando, são sintomas que a gente nunca imagina. Eu vi a Eliana falando no perfil dela, ela teve um sintoma que foi ombro congelado. Ela acordou um dia, ela não conseguia mexer o ombro, ela teve que fazer uma cirurgia, porque ela já tinha passado por todos os ortopedistas e não sabia o que era, até que não é um sintoma da menopausa. Ela teve que fazer uma cirurgia no ombro, né? Ou seja, muita coisa. E a gente pode, né, passar por esse momento de uma maneira mais tranquila. E eu vejo que tem a baixa de testosterona também, né? Do mesmo jeito que existe desinformação na Sim, mulher em relação aos sintomas clássicos da menopausa, sim, como as que você me falou, fadiga muscular, dores articulares, alterações gênito-urinários, como a questão de libido, de ressecamento, tudo isso é muito comum, isso. mas existe falta de informação da mulher no conhecimento disso, e aí ela achar que isso é um processo natural do envelhecimento dela Não quer e que tratar. ela tem que viver assim, e que ela não Exatamente. tem orientação de que ela pode tratar, isso pode melhorar, né? Então isso é Exato. uma coisa que tem que se relevar Quase um muito. tabu, pelo amor de Deus, é muito bom E você olha, poder. aí você imagina que uma mulher hoje a gente tem uma expectativa de vida cada vez maior, não Sim, é isso? Então você imagina que uma mulher que tem uma menopausa aí aos 45, 46 anos de idade, ela ainda vai viver 30 ou 40 anos ainda sem essa sem essa proteção hormonal, sem estrógeno. É um terço da vida um dela terço. que ela vai viver depois da menopausa. Não é isso? Então, É, quer dizer, durante esse período, muita coisa pode acontecer, como qualidade de vida e a possibilidade de ocorrência de doenças. É por isso sim, que a prevenção ela é tão importante. A mulher, geralmente, ela se preocupa muito com o marido, se preocupa muito com os filhos, com o pai, com a mãe, e geralmente elas que levam eles no consultório, mas elas mesmas não fazem. Por incrível que pareça, elas não fazem essa prevenção como deveriam fazer. antes da gente entrar aqui nos fatores de risco, a gente conversava, amor, sobre outros fatores também que podem aí comprometer essa saúde cardiovascular, até questões sociais, questões de acessibilidade à saúde. Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Bom, tem duas coisas que eu queria falar. Essa, mas antes disso eu queria fazer com que as mulheres, essa prevenção começa mesmo antes da menopausa. Então, o histórico obstétrico e o histórico ginecológico, ele é muito importante que pode acender uma luz de alerta para uma prevenção e para um olhar de preventivo mais lá na frente. Então, por exemplo, menarca precoce, menstruou muito cedo. As meninas que menstruam muito cedo, obviamente elas devem parar de menstruar muito cedo. Isso faz parte isso entra no cenário todo de aumentar a possibilidade de doença cardiovascular, fatores de risco no futuro. Mulheres com síndrome de ovário policístico, que também é muito comum.
Pré-eclâmpsia, hipertensão na gestação, pode fazer com que isso aumenta o risco cardiovascular. Diabetes gestacional aumenta o risco vascular, né? Sim. Então, existe tudo isso que é muito importante, a história obstétrica e a história ginecológica da mulher, como prevenção. Os estudos mais recentes, eles mostram também que nesse espectro dos fatores de risco, também entram fatores ambientais. Então, mulheres que vivem em cidades grandes, cidades metropolitanas, com menos verde, mais expostas à poluição, elas podem ter a menopausa mais precoce também. Sim. Além disso, a dificuldade de acesso aos centros de saúde, à saúde feminina, alguma questão racial, tá? As mulheres, nível socioeconômico, as mulheres mais pobres, aquelas mulheres que sofrem de alguma maneira de alguma discriminação racial, principalmente as mulheres negras, tudo isso também entra no contexto como um desencadeador de antecipação da menopausa. E agora a gente vai falar um pouco sobre fatores de riscos mais importantes para as doenças do coração da mulher. E como eles se manifestam de forma diferente dos homens. A gente ouve muito falar desses fatores de risco. Fale um pouco aí. Os fatores de risco, eles são os clássicos fatores de risco que vão determinar essa mortalidade. O que é que mata o ser humano hoje? Aí eu vou colocar os homens juntos, né? Sim. É a doença aterosclerótica, que é a obstrução dos vasos coronários por placa de gordura, por formação de placas de gordura. Essas placas de gordura, elas que vão desencadear o infarto e o derrame, que é disso que a gente está tratando, tá bom? E esses fatores de risco, hipertensão, diabetes, colesterol, cigarro, história familiar, todos eles interagem a favor da formação dessas placas. Por isso que é importante que a mulher, no período da pós-menopausa, ou ela pode piorar o que ela já tinha, ou então esses fatores de risco eles podem aparecer e ter uma importância no desencadeamento dessa doença no futuro mais importante. E tratar esses fatores de risco não são tão fáceis. Não é só você falar, não, tenho pressão alta, vou tomar remédio, tá bom. Não é assim, cada mulher tem sua individualidade. Cada uma mulher aceita medicamento, para cada mulher tem os medicamentos melhores. Sim, a tem reação aos medicamentos tem também. uma série de fatores inerentes ao paciente que o médico especialista com experiência vai terminar fazendo opção do que é melhor para ela. Não basta apenas você controlar os fatores de risco com medicamentos. Os medicamentos são bons, são importantes e eles tratam quando bem conduzidos, quando bem escolhidos e bem conduzidos. Agora a mulher tem que fazer a parte dela. Sim. A parte dela é redução de peso, redução da circunferência abdominal, qualidade de alimentação, abandonar o tabagismo, abandonar o álcool. E principalmente prática regular de atividade física. Não há o que possa ser tão eficiente na prevenção de doença cardíaca no futuro do que a atividade física regular, permanente, bem orientada e a diminuição e o controle de peso. Na verdade, para tudo, não é, amor? A atividade física hoje ela é excelente para a saúde física, mental e para a prevenção de muitas doenças. Mas, Carlos, eu queria tocar num ponto sensível, porque nós estamos conversando aqui há algum tempo sobre mulheres acima de 35, 40 anos, 50, que é a mulher mais. Mas nós temos visto recentemente muitas pessoas novas, mulheres, homens, morrerem com 34 do mal súbito. Né? Então, isso tem a ver, inclusive, com parada cardiorrespiratória. Né? E eu queria que você explicasse um pouco o que traz isso, né? Que as pessoas devem se perguntar um pouco. A gente foge um pouco do espectro aí da perda da proteção hormonal ou da menopausa. Sim. Aí a gente entra um pouco em outro assunto. Geralmente, a mulher, quando ela tem algum problema cardíaco que leva a uma parada cardíaca, a morte súbita antes dos 40 anos de idade, não são doenças adquiridas de causa aterosclerótica, como essa que eu falei. Então, geralmente são doenças congênitas, doenças genético-hereditárias, né, não diagnosticadas. E, às vezes, não são diagnosticadas não é porque você não foi ao médico, é porque são doenças difíceis de serem diagnosticadas mesmo.
se existe malformação estrutural no coração, essa hoje em dia é muito fácil de você fazer o diagnóstico com eletrocardiograma, com uma única consulta no cardiologista, com ecocardiograma. Você consegue observar alterações no coração. Se quiser aprofundar um pouco, ressonância magnética especifica mais ainda, não é isso? Sim. Existem alguns tipos de doenças cardiológicas que levam a arritmias com potenciais de malignidade, que são um pouco mais difíceis de você fazer esse diagnóstico e que a manifestação primeira da doença, às vezes, pode ser a morte súbita. Eu já ia falar. Nossa, tem pessoas que a gente pergunta, nunca sentiu nada, quando sentiu já morreu. Triste. Pois é, por isso que essas avaliações, as avaliações cardiológicas, elas têm que ser feitas para a população toda. Né? Porque, às vezes, numa consulta, um eletrocardiograma simples, você já consegue, um exame de sangue simples, já consegue saber tanta informação ela te dá, você já consegue afastar tanto a possibilidade de ter problema cardíaco numa consulta com um cardiologista, seja qual for a idade. Existem alguns quesitos que faz com que você tenha aqui de verdade. Por exemplo, vai fazer uma atividade física competitiva como a que você faz. Não tem como a pessoa que que tem um bom nível de atividade física, não tem uma avaliação cardiológica. Eu não quero descobrir doença, eu quero afastar a possibilidade de ter doença e dar segurança para essa pessoa. Então, às vezes, um simples eletrocardiograma, um ecocardiograma, que são exames de baixo custo, que não faz a pessoa perder um dia de trabalho, um exame que não dói, um exame fácil de você consegue ter informações assim muito relevantes. Né? E mesmo assim, ainda acontece aqueles eventos trágicos e comoventes. A morte súbita em jovem, homem ou mulher, sempre aconteceu. Na verdade, é que nós, com as redes sociais, tomamos conhecimento com mais rapidez dessas pessoas que morrem. Mas as doenças genéticas, sempre hereditárias, estruturais, sempre existiram. Amor, eu não podia deixar essa oportunidade também para perguntar, que você citou essa questão da prática de atividade, da necessidade de uma avaliação cardiológica. E tem muitas amigas minhas que se queixam, principalmente mulheres, desse coração com atividade mais rápida, acelerar o ritmo cardíaco no momento da prática, e até que ponto isso é normal, né? A gente sabe que eu fui submetida recentemente a uma ablação porque eu tinha uma extrasístole. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre se já é um fator para que ela esteja atenta, procure um médico, ou não, se realmente... Então, quando é que não é normal? Então, o coração acelerar é normal. Isso. Tá certo? Se você está parado aqui, teu coração está numa frequência baixa. Se você se levantar, correr, levar um susto, o coração acelera e ele tem que acelerar. Porque são situações que você tem descarga adrenérgica que faz o coração acelerar. Estresse, preocupação, angústia, tristeza e atividade física. A atividade física é o momento que você está colocando o teu coração para trabalhar. Sim. Dependendo do nível de intensidade da atividade física, ele vai acelerar muito ou não. Vai depender do esforço que você faz, do teu grau de condicionamento, do pré-treino que você usa, Sim. das condições climáticas, né, da tua atividade. Então, no teu caso específico, o beach tênis é um esporte que faz com que haja uma exigência do aparelho cardiorrespiratório e osteomuscular muito grande. E realmente esses fatores interferem muito. Quando eu jogo de dia, no sol, no calor de Teresina, eu sinto uma diferença enorme. Então, obviamente, você vai ter que ter o coração que vai estar, que tem uma frequência cardíaca de repouso de 60 a 70, você, no meio de uma partida ali, de uma disputa mais intensa, seu coração pode ir a 170, 180. E aí? Então, você tem que saber se seu coração, se você está preparada para ter um coração batendo nessa frequência tão elevada. E essa frequência elevada, ela pode ser fisiológica e é fisiológica, mas pode ser também muito sintomática. Então, temos que, mais uma vez, individualizar cada caso. Sim. Tem mulheres, tem homens que sentem muito, tem outras pessoas que não sentem nada. Então, se está sentindo muito e esse sentir muito incomoda, traz algum sintoma desagradável, você tem que avaliar, tá certo? O beach tênis, ele é uma atividade com nível de competitividade muito elevado. Então, o recomendável é você fazer uma avaliação pré-treino. Né? Não só para ela, mas para toda atividade física que vai exigir bastante. Sem falar você falou em competitividade, na própria ansiedade, eu falo muito, o beach tênis é 90% mental.
Então, naturalmente, você vai participar ali de provas e de competições, como no meu caso, que eu realmente participo, né? Então, você já fica naturalmente ansiosa, já fica, influi em tudo, sem falar nessa atividade, né? Que a gente, enfim, é Agora, muito, se obviamente, chega um momento que você tem que diferenciar se esses batimentos são fisiológicos pela necessidade ou se sim, já começa a entrar alguma arritmia, alguma extrasístole, que foi o teu caso, por exemplo. é. Então, você só vai conseguir através de avaliações, né? Amor, a gente vê que as pessoas, de um modo geral, ela não têm, assim, esse hábito de estar indo a consultas periódicas com cardiologista, como a gente vai, por exemplo, com o ginecologista que eu conversava. Existe alguma recomendação hoje, assim, de idade, de frequência, a partir de quando as pessoas procuram um cardiologista quando já estão com problema, ou quando precisam ali de um pré-operatório, de uma consulta para um trabalho, uma avaliação, alguma coisa, né? É, Infelizmente. na verdade, geralmente o que leva uma pessoa para um consultório de cardiologia, sem contar como pré-operatório, risco cirúrgico, se ela já tem algum fator de risco que ela vai ter que ir mesmo, é se ela apresenta sintomas, que são aqueles sintomas que não existiam e de repente começaram a existir. Então, falta de ar, coração acelerado, algum incômodo, dor no peito, é, são sintomas de origem inexplicada que aconteceram recentemente é o que leva a pessoa para um cardiologista. Sim, Histórico familiar, meu pai morreu de coração, minha mãe teve um AVC, meu irmão alguma coisa, isso geralmente leva por preocupação a necessidade de um check-up cardiológico. Então, esses são os pacientes que mais comumente procuram. Sem falar daqueles que já têm outros fatores de risco, claro, que vão iniciar atividade física. Então, assim, existem algumas regras bem definidas daquela pessoa que precisa ir, tá certo? sim. Mas em se tratando da doença cardiovascular, se é a doença que mais mata no Brasil e no mundo, eu entendo que toda pessoa tem que, quando puder, ir a um cardiologista, fazer um eletrocardiograma, fazer um exame de glicose, ver como é que está o colesterol. Se tiver tudo bem, ótimo, só volta daqui 3, 5 anos. Tá entendendo? Então, Sim, não tem como você não fazer uma prevenção básica, às entendi, vezes até quando criança. entendi. Amor, agora a gente vai falar sobre um tema que eu amo, assim, que de fato é até dentro da minha área hoje, que eu, né, como eu falo muito para os meus seguidores, meus colegas, eu estou fazendo psicologia hoje, vou me formar ali com 51, 52. Tenho amado muito, você é testemunha, como eu chego empolgada das aulas. Eu até conversava com a Juliana, minha primeira convidada aqui, como a gente fazer uma faculdade já mais madura é diferente da gente fazer uma com 18, 19. Então, eu tenho aproveitado muito mais, eu tenho, assim, me dedicado de uma forma muito mais leve do que quando a gente está com aquela obrigação ali no início da vida de se formar, Porque de vai ter o ser sua profissão emprego que principal, né? vai ser. Então, assim, eu tenho curtido muito, né? E a gente sabe como as demandas da saúde mental, elas vêm aumentando. As pessoas estão muito adoecidas, principalmente depois da pandemia. Existe um marco mundial antes e depois da pandemia, isso é, né, irrefutável. E eu queria falar, e obviamente isso tudo também impacta no coração, né? Então eu queria que você falasse um pouco agora sobre emoção, estresse, sobrecarga mental, como isso impacta diretamente no coração Não se discute mais a relevância, da mulher. não se discute mais a relevância da saúde mental na origem da doença cardiovascular. Principalmente os processos de depressão, transtornos de ansiedade, todos eles têm um impacto direto na saúde cardiovascular do homem e da mulher também. Da Sim, mulher também está relacionado à queda dos níveis hormonais, como eu te falei, né? E isso por si só já faz com que haja um aumento da probabilidade de processos de depressão e de ansiedade. Aí quando você junta isso com todo o meio ambiente, com o meio profissional, com a necessidade de trabalho, de família, dia a dia do da, dia a né, da dia da mulher, quer mulher. dizer, isso tudo vai aumentando bastante. Isso já está incorporado em diretrizes de cardiologia, a questão da saúde mental e assim também como da religiosidade. Também a Espiritualidade, espiritualidade hoje, ela entra, as né, como pessoas, ajuda. as pessoas que têm hoje a espiritualidade ativa em sua vida,
ela tenha diminuição na ocorrência de doenças cardiovasculares também. É incrível como assim esse autoconhecimento, mudanças de hábitos, tem me ajudado muito, prática de atividade física. Então, assim, a gente aprende a fortalecer a mente, assim, o espírito, porque eu brinco muito com meus colegas mais próximos. Eu digo, olha, se até meia-noite não apareceu alguma coisa, um BO no dia para resolver, eu digo, alguma coisa está errada, porque a vida não é fácil. Então, a gente é submetida diariamente a muitos reveses na vida. Então, a gente tem que fortalecer, tem que se fortalecer, não só o físico, até porque a gente observa, quando a gente não está bem mentalmente, amor, impacta em tudo. A gente não tem vontade de praticar atividade física. Quando eu estou triste ali, eu tenho preguiça de sair, eu só quero ficar no quarto escuro ali, só quero ficar dormindo e a gente precisa reagir, né? Nesse momento, a gente tem que levantar a poeira, vamos para frente, vamos, né? Aí entra essa questão do Isso. equilíbrio emocional, para que você possa enfrentar tudo que acontece no teu dia a dia. E não entender que o que acontece no teu dia a dia, que são problemas, que vai, né? Vai passar. Você tem que ter maturidade, equilíbrio mental, emocional, para superar todas as adversidades do dia, que são muitas o tempo todo. Sim. A, Em todas espiritua as frentes, a não é, amor? espiritualidade, ela entra como uma maneira de você também encarar, né, todas Sim, essas adversidades com equilíbrio. E é isso isso. que vai te dar estabilidade para tudo, Para né? seguir a sua fé, né? Seja em que Deus for. Amor, então a gente quer falar agora de um assunto importantíssimo. O que as mulheres podem fazer em cada fase da vida para proteger seu coração? Bom, como eu te falei, o conhecimento do médico que você confia. Eu acho que você tem que ter um profissional que você confia, que te conhece, desde quando você começou, desde a tua primeira menstruação até o momento que você se encontra, que faça a tua história ginecológica, a tua história obstétrica, que converse com você, que te examine, que identifique fatores de risco, que faça uma estratificação de risco, que é isso, que veja a possibilidade que você tem de um dia ter um problema cardíaco. Isso é muito importante. Hoje a gente tem ferramenta muito eficiente para dizer, Rosa, você tem uma chance maior de 20% de ter um problema cardíaco no futuro. Eu tenho como fazer isso dentro do consultório. Isso é uma situação do cardiologista, do especialista que está preparado para isso. Baseado nisso, você traça estratégias de prevenção. Do mesmo jeito que você se previne para câncer ginecológico, câncer de mama, outras situações, você tem que se prevenir para doença cardiovascular no futuro. Sim. História clínica, identificação de fatores de risco, tratamento desses fatores de risco, condução dos fatores de risco. Se você é hipertenso, toma um remédio para pressão hoje, não significa que a vida inteira vai ser esse remédio, pode ser que daqui 6 meses eu tenha que trocar ou associar outros. Por isso que Assim a pergunta acontece foi como sobre cada fase, não é? Tem suas peculiaridades tem também, não suas é, amor? Entre peculiaridades. 20 e 30, entre 30 e 40, como é diferente. É até a forma assim o organismo mesmo, assim, como a gente se sente diante de cada fase da vida. Eu falo mesmo fisiologicamente. Porque A disposição, tudo. toda essa a identificação desses problemas, elas são feitos baseado no momento que você vive. Exato, Não é isso? exato. De saúde mental, de peso, de nível de atividade física, de qualidade de alimentação. Então, Isso. uma coisa eu estar vendo a Rosa fazendo atividade física, magra, se alimentando bem, não fuma. Outra coisa é eu ver a Rosa daqui 10 anos, gorda, com colesterol um pouco elevado, a glicose começou a elevar. Isso. Aí, de repente, ou seja, tudo depende realmente da fase que você se encontra, do estado emocional que você está vivenciando. E eu acho que a mulher ainda tem ali vamos dizer assim, um agravante, né, nesse cuidado. A mulher e a maternidade. Porque eu vejo a maternidade, eu fui mãe em momentos muito diferentes. Hoje a diferença entre os meus filhos, tem 28 anos, 27, 28 anos, e a Júlia tem 15. Então, eu tive filhos em idades diferentes e como isso foi diverso. A minha disposição, quando eu tive a Júlia, era muito menor.
em relação a quando eu tive o Rafael, que foi ele com 21 anos. Então, realmente, a maternidade também, não é? Ela suga muito a gente, né? A mãe. A Agora, mulher, paciência com filho, aí não tem idade, né? paciência. A Não, desimpaciência não. não, eu discordo. Eu acho que também isso também flui, né, amor? Então, amor, eu queria agora Ah, conversar. Amei o bate-papo. Foi incrível. Acho que a gente trouxe aí informações relevantíssimas para todas as pessoas, não só para a mulher, mas também, principalmente para a mulher. E eu queria falar um pouco de projetos novos do Doutor Formiga. Vamos contar aí para o é, pessoal. é, a gente não Tão bom, para, né? né? Esses desafios que a gente vai tendo aí mais velho, né, amor? A gente não para, né? Eu recebi, mais uma vez, de uma maneira inusitada, numa festa de 15 anos, encontrei um amigo meu, um amigo nosso, o Sim. Bernardo, que ele é dono da Autoclínica, que é uma clínica de otorrino, mas que tem múltiplas especialidades. Ele está transformando no Hospital Dia agora muito, 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 muito legal. E ele me convidou para assumir o serviço de cardiologia lá dentro da autoclínica. Então nós estamos preparando o espaço, eu e o Leandro cardiologista, que é ecocardiografista também, Que já é seu parceiro há que já muitos é meu anos. parceiro de Centrocardio aí há quase 20 anos, uma pessoa incrível. Nós estamos ali juntos com um projeto e devemos inaugurar em breve a clínica Pulsar. Já ia A perguntar se podia clínica, dar spoiler. a clínica do seu e do meu coração. Amei. Pulsar. Estamos muito Né? animados. Então teremos um serviço de cardiologia muito interessante, muito simpático, né? Lá na autoclínica, se Deus quiser, a gente deve estar começando aí se tudo der certo, em meados de novembro, daqui 15, 20 dias mais ou menos, a gente está começando lá. E o Doutor Formiga, ele também compartilha alguns conteúdos no perfil dele, que eu estou aqui todo dia, viu, Marcelo? Bora produzir conteúdo, vamos fazer um vídeo, vamos compartilhar aí essas experiências que não são poucas no seu dia a dia. E ele tem, de vez em quando ele me atende e produz um conteúdo, mas se Deus quiser vai organizar melhor isso com a Pulsar, não é, amor? Então, diga aí qual é o seu É porque perfil a para a preguiça para fazer galera. conteúdo é grande. Tem A que ter gente tem muita muito assunto, mas tem que ter dedicação. muita dedicação. E aí o Mas estou Palmeiras contando também com vocês que vão atrapalha, fazer viu, os Marcelo? cortes aqui, O, né, para a gente pra eu publicar e ficar o light Palmeiras alguns atrapalha dias muito aí. também, porque ele faz 5 horas vendo o jogo do Palmeiras, mas para fazer um vídeo de 1 minuto é uma luta, não é, amor? É, Então, tem, qual é o seu perfil? O Zé Carlos também no perfil, ele fala onde é que ele está durante a semana, quinta, sexta, né? No Instagram você me encontra como Doutor Formiga, coloca lá, Doutor Formiga Cardio, já Sim, aparece lá no meu Instagram. joia. Todas essas informações eu tenho passado pelo menos um vídeo semanalmente aí, muita, é, com muitas informações assim do dia a dia nosso, dúvidas dos meus pacientes do interior, que são aquelas dúvidas assim que são comuns a todas as pessoas. No Google, se procurar Doutor Formiga, você vai me achar. Você tem como Joia. encontrar a minha agenda no Instagram, tem como acessar um link direto E para falar com marcação de você no consulta e direct, né, falar amor? comigo. Eu estou Você é bem sempre aberto no acessível. direct. Meu Instagram está aberto para esclarecimentos e E eu dúvidas. já disse que eu te amo hoje. Não, ainda não. Te amo, viu? Também te Agora eu amo. quero que você convide a galera para se inscrever no canal, no Essência, É. para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas aí, de mulheres Pois é, maravilhosas. pessoal, olha, o conteúdo do Essência Mulher é um conteúdo assim muito, muito, muito legal. Olha o nível dos 3 primeiros convidados, amor. Juliana Romanato, doutor Luiz Ayrton e José Carlos Formiga. Eu tô Pois é, bem, então hein? você assiste, você curte, você Compartilha. compartilha, né? Espalha para a tua família, para os teus amigos, porque é um conteúdo muito, muito, muito legal e não tem como ele, de alguma maneira, não te ajudar. Vai ajudar você e outras pessoas também, porque só tem coisa muito relevante para a vida da gente. Então, pessoal, a gente vai se despedindo por aqui. Amei. E já sabe, seguir a gente no perfil, no canal. E mulher, sua essência é seu maior poder. Beijo e até o próximo episódio. Dá tchau, Willy. Tchau, tchau.